Legal, pessoal. Então, sejam todos bem-vindos. Bem-vindos ao treinamento do Sistema de Integridade da Artéries. Nós estamos aqui iniciando o segundo módulo. Então, no primeiro módulo, nós falamos sobre... Vocês lembram? Pessoal, abre o microfone aí. Lembrem para mim, qual que é o primeiro tema do nosso treinamento? Que foi presencial em todos os turnos. Assédio moral. Muito bem, assédio moral, isso mesmo. Agora nós vamos falar sobre o segundo módulo, que é conflito de interesses, tá? Só que antes da gente entrar no nosso tema, é muito importante que a gente pare para fazer o minuto que a gente iniciou no treinamento anterior, que é o minuto segurança, tá? Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui nesse momento. Quando vocês estiverem visualizando, vocês me avisem, por favor. Eu já não vejo vocês quando eu compartilho a tela. Ok, Shirley. Então, tá bom. Pessoal, esse minuto de segurança, o que é um minuto de segurança, né? Então, antes da gente iniciar um treinamento, uma reunião, a gente tem que parar pelo menos um minutinho para falar sobre segurança, tá? Então, eu resgatei o minuto de segurança da semana passada, que é um tema bastante relevante para nós, né? Hoje, nós temos um grande público nesse treinamento aqui de praça de pedágio, mas também nós temos a equipe do tráfego, que está aí do ladinho da praça de pedágio, temos os técnicos de manutenção que estão na praça de pedágio, né? E o tema é carga deslocada, tá? É preciso sempre verificar se há carga deslocada antes de liberar um veículo pesado de usuário nas vias manuais das praças de pedágio, pois carretas podem colidir contra a cabine quando sua carga está superdimensionada, deslocada ou com uma peça solta, por exemplo. Então, nas dicas de segurança, ao identificar uma carga deslocada, não autorizar a saída do usuário até o reposicionamento. Em caso de qualquer situação que possa comprometer a sua segurança na cabine, princípio de incêndio, veículo sem controle, abalo na estrutura, etc., realize o abandono da cabine para o local seguro. Então, aqui nessa imagem, nós vemos que uma carga possivelmente deslocada acessou a pista de arrecadação e acabou encostando na cabine e a carga acabou sendo derramada nas vias, né? Então, nós temos aqui uma outra foto de um outro exemplo, né? Também de algo semelhante, possivelmente uma carga deslocada com um derramamento de carga na via. Então, para isso é um tema bastante relevante para nós. Então, nós no Minuto de Segurança do primeiro encontro nosso, do encontro anterior, nós falamos muito sobre travessia segura em praça de pedágio, né? Ou rodovia, ou na rua mesmo que seja. Nós precisamos adotar o hábito do procedimento seguro. Então, principalmente nas praças de pedágio, na rodovia, né, sempre olhar muito bem na direção do tráfego. E na praça de pedágio, principalmente, nós temos o seguro, que nos ajuda a potencializar o foco, ou seja, eu aponto e eu direciono meu olhar para onde eu apontei. Então, isso me ajuda a focar e a enxergar, porque muitas vezes a gente olha e não enxerga, né? Então, por isso que o seguro nos ajuda. Aqui, hoje, nós estamos falando de cargas, né, que podem ser deslocadas e entrar, acessar uma pista de arrecadação. Hoje, em todas as cabines de arrecadação da concessionária Artéries Regis Bittencourt, nós temos uma barreira física de segurança. Pessoal do turno 1, vocês sabem qual é essa barreira física de segurança que nós temos e que pode evitar que uma carga deslocada adentre a pista de arrecadação? Abre o microfone aí e compartilha conosco. Qual é essa barreira física de segurança que nós temos? Alinhador de carga. Muito bem, o alinhador de carga, isso mesmo. Para que serve o alinhador de carga? Para alinhar a carga. Se tem uma carga deslocada, o veículo tem que esbarrar e ficar lá, na entrada da pista, não pode nem entrar na pista, né? Aquela imagem que a gente viu ali é uma imagem de uma pista que não tinha um alinhador de carga. Então, anjos da guarda, né? Nós temos o procedimento do anjo da guarda, que todo turno nós temos uma pessoa que olha os equipamentos de segurança com o objetivo de certificar se eles estão o quê?
seguros para serem utilizados, certo? Para isso que serve o checklist de segurança. E um dos pontos ali, um dos itens, é justamente o alinhador de carga, porque o alinhador de carga, gente, ele tem um objetivo muito importante, que é de fato alinhar a carga, ou seja, se uma carga chegar, né, pendendo para um lado ou para o outro, ela tem que encostar ali no alinhador e ficar ali, né? O veículo não pode entrar. Então, nós temos situações adversas, como a segunda dica que veio, né? Que é veículo que perde o controle, muitas vezes entra na pista, né? A gente teve exemplos recentemente, falamos sobre isso, né? Na P3, na semana passada, nós tivemos um evento, o veículo não entrou na pista, mas o submarino parou ele, né? Ele subiu no submarino. Só que na cabine, principalmente quem está na cabine de arrecadação, quem está no apoio de pista, precisa prestar muita atenção e sempre se manter em alerta, olhando para o tráfego e qualquer situação, né, adversa, fugir, né? Sair o mais rápido possível. Usar o túnel, né, o alçapão. Então, é essa a recomendação de segurança, tá, pessoal? Agora vamos ao nosso tema. Eu vou descompartilhar aqui para compartilhar de novo com vocês. Então, o nosso segundo tema, conforme eu já disse, é o conflito de interesses. E qual que é o nosso objetivo em voltar a falar sobre conflito de interesse? Né? Anualmente, nós revisamos o nosso formulário de conflito de interesse. Todas as pessoas efetivas da Arteris precisam obrigatoriamente revisar. Por que é obrigatório? Porque nós precisamos sim fazer uma reflexão anualmente, nós precisamos declarar ali qualquer situação que possa vir a gerar um conflito de interesses, e é sobre isso que a gente vai falar, tá? Mas para me ajudar, vocês lembram que no treinamento anterior eu trouxe a Tina Caene para nos ajudar a falar sobre assédio moral. Hoje tem outra pessoa que vai nos ajudar. Então, eu vou passar o dilema aqui para vocês. Eu vou compartilhar esse vídeo com som. Caso vocês não estejam ouvindo, me avisem, por favor. Só um pouquinho, pessoal. Você lembra do Leonardo, colaborador da Arteris, que atuou no jogo da integridade? Ele está de volta e tem um novo dilema. Leonardo precisa escolher um novo fornecedor para seu projeto e se lembrou de um amigo que trabalha exatamente com o que ele precisa. Esse amigo, além de prestar ótimos serviços, sempre envia presentes e paga almoços para o Leonardo, com a intenção de promover a empresa que atua. Como Leonardo tem a intenção de contratar a empresa de seu amigo, durante o processo de contratação, ele direciona a avaliação técnica de modo a desclassificar os demais concorrentes. Você acha que Leonardo agiu corretamente? Antes de você responder a esse dilema, vamos entender um pouco mais sobre conflito de interesses. Um conflito de interesses é uma situação em que o julgamento do colaborador da empresa pode ser influenciado por uma vantagem, seja ela material ou imaterial, profissional, comercial, financeira, pessoal ou para terceiros. Essa é uma situação perigosa que pode afetar a capacidade do colaborador de agir de acordo com os melhores interesses da empresa. Para saber mais sobre o tema, acesse a norma de prevenção a conflitos de interesses da Arteris. E, em caso de dúvidas, consulte a área de compliance. Mas, voltando ao dilema de Leonardo, você acha que essa é uma situação que envolve conflito de interesses? Escolha uma das opções na tela. No próximo vídeo, traremos a resposta. Retomando o caso apresentado, Leonardo pretende contratar um colega que sempre lhe oferece presentes e, durante o seu processo de contratação, direciona a avaliação técnica de modo a desclassificar os demais concorrentes. Qual dessas opções você acha que mais se adequa a esse dilema? Se você respondeu a letra B, no dilema de Leonardo, muito bem, você entendeu o conceito de conflito de interesses. Lembre-se que é muito importante preencher anualmente a declaração de conflito de interesses. Além disso, você pode reportar ou questionar a qualquer momento, por e-mail, situações que aparentem conflitos de interesses ao Comitê de Compliance. Programa de Integridade Arteris. Todo mundo no caminho certo. Muito bem, pessoal. Então, nós acabamos de ver aqui mais um dilema que mostra claramente o que é um conflito de interesses. Então, vamos lembrar um pouquinho do caso do Leonardo. Então, Leonardo,
Vamos colocar assim, o Leonardo é um exemplo de um colaborador aqui que está citando, né, nesse dilema. Colaborador que trabalha lá no escritório, mas ele desenvolve uma atividade onde ele tem um projeto e ele precisa fazer a contratação de um fornecedor. E aí, o que acontece? O Leonardo tem um grande amigo, que é amigo dele, é uma pessoa mais íntima dele, que ele já conhece, e que esse amigo, né, com a intenção, com o interesse de promover a sua empresa, faz o quê? Oferece um monte de benefícios para o Leonardo, inclusive presentes para o Leonardo, jantares, presentes, né? E o que o Leonardo faz? O Leonardo, com o objetivo de favorecer o seu amigo, né, que lhe dá presentes, que oferece para ele vários benefícios, né, ele acaba beneficiando esse amigo, né, na avaliação de fornecedores, que é um processo para você fazer a seleção de fornecedores, e acaba priorizando esse amigo, né? E desconsidera, ou seja, os concorrentes acabam sendo desconsiderados. O que acontece? Então, ele direciona a contratação daquele serviço para o amigo. Nesse caso, a pergunta do dilema é: será que o Leonardo está agindo corretamente? Está agindo em benefício próprio da empresa? Ou, aliás, ele está agindo por benefício próprio ou olhando, né, os procedimentos e considerando os benefícios, né, os objetivos da empresa? Então, claramente, a gente percebe que o Leonardo está ali, né, executando ali suas atividades e beneficiando o colega em benefício próprio também, porque aquele colega lhe dá presentes, né, jantares. Então, esse é um exemplo do que é um conflito de interesses. Então, o que esse dilema o que a gente faz com essa informação, né? E o que esse dilema tem a nos ensinar? Nós somos chamados com esse treinamento a olhar para nós, tá? Fazer uma reflexão na atividade em que eu executo. Será que eu estou agindo em interesse próprio em algum momento, em alguma circunstância? Será que eu estou ferindo a normativa de interesses, de conflito de interesses? Então, esse é o objetivo desses treinamentos, que ele tem objetivo principal, que é fortalecer as normativas que existem. Então, sim, nós temos uma normativa, sim, que menciona o conflito de interesses. E o segundo é que todos os colaboradores, eles entendam, eles saibam não só que existe a norma, mas o que tange essa norma, né? Porque não basta apenas a gente saber que existe um código de conduta ética que, né, norteia todas as demais normativas que existem. Mas dentro de cada normativa, a gente precisa entender brindes, presentes, né? Aquilo que tende a beneficiar, né, alguém. Então, assim, é isso que nós precisamos analisar nesse momento, tá? E fazer uma reflexão dentro da minha atividade, da função que eu exerço. Será que em algum momento uma das minhas atitudes, das minhas ações, pode ferir a normativa do Código do Conflito de Interesses? Né? Então, esse é um ponto bastante importante e que a gente precisa rever, a gente precisa revisitar para a gente poder entender, tá? Até aqui, ficou claro para vocês o que é um conflito de interesses? Alguém gostaria de fazer uma pergunta até esse momento? Levanta a mão aí quem precisa fazer uma pergunta. Não? Então tá. Então vamos só recapitular. O que é um conflito de interesses? Um conflito de interesses é quando eu, na condução de uma atividade, enquanto artéries, que eu sou artéries. No primeiro módulo, a gente aprendeu que artéries somos nós, né? Vamos só recordar isso. Então, principalmente para quem está na linha de frente aí da operação, quem que é a linha de frente da operação? Somos nós, da arrecadação ali, a equipe da praça de pedágio, é a equipe do tráfego que está ali no atendimento na rodovia, né? O inspetor de tráfego, o condutor do GL, né? E do GP, do PIPA, o pessoal do APH, essa equipe toda na praça de pedágio, os técnicos de manutenção que estão lá na pista, todos nós somos artéries.
Por quê? Porque quando o usuário passa pela rodovia, a gente viu no módulo passado que o usuário não tem nem noção de quem que é artérias, quantos setores tem artérias, quantas áreas tem artérias, quantos executivos tem na artérias. Artérias vê quem? Ali é de frente. Então, nós somos artérias. Então, que artérias eu estou sendo, né? É isso que nós conversamos bastante no último treinamento. Aqui não é diferente, né? Independente da função que eu exerço, eu preciso sempre entender e conhecer as normativas que regem a função que eu exerço, né? Então, o que é um conflito de interesse? Quando na execução da minha atividade, da minha função, eu tomo algumas ações e algumas iniciativas em benefício próprio, né? Movida por brindes, por vantagens, né? Então, nisso é algo que fere o Código de Conduta Ética e a normativa de conflito de interesses, tá? Mas eu queria abrir para vocês nesse momento para a gente pensar nas atividades que a gente executa, quais são os exemplos que a gente pode colocar aqui nesse treinamento que pode ser um conflito de interesses. Vamos conversar? Conversem entre vocês. O que pode, que exemplo a gente pode ter no nosso dia a dia, no nosso ambiente de trabalho, que pode se caracterizar um conflito de interesses? Onde, lembrando que na execução, nas atividades que eu exerço, as minhas tomadas de decisões, elas podem ser direcionadas a ponto a benefício próprio ou benefício de alguém, movido por uma intenção ou até mesmo por um brinde, por um presente, por um benefício. Que exemplos a gente pode trazer? Nenhum exemplo? O pessoal tá tímido, Dulce. Tá sim, essa turma é mais tímida, mas a gente teve exemplos aí na outra turma, né? Dá para a gente relembrar os exemplos da outra turma, que foi realmente exemplos válidos aí para a Muito gente bom. debater o assunto. Você lembra quem que estava aí? A Nívia estava na turma anterior? Pode lembrar aí qual foi o exemplo? Teve 2 exemplos muito bons na turma anterior. Quando um gestor e um outro funcionário trabalham no mesmo setor e são parentes. Por exemplo, um controlador ser chefe do seu filho na praça de pedágio. No mesmo setor. Muito bem. Então, esse é um ótimo exemplo, tá? Então, assim, antes da gente responder esse exemplo, é importante lembrar que a gente até pode classificar o conflito de interesse de 2 formas, né? A primeira é a forma com que o Leonardo trouxe para nós, né? Quando eu, na minha posição onde eu estou, como tomador de decisões ali, eu consigo, por exemplo, num processo ali de contratação de fornecedor, por exemplo, tomar alguma ação que me beneficie, né? Isso é um conflito de interesse. Um outro ponto que a gente precisa analisar também que está mais relacionado com a nossa função no nosso dia a dia é o exemplo lá que a P4 trouxe, né? Um gestor e um colaborador. Se eu sou um gestor e eu faço uma contratação de um parente, porque eu sou um tomador de decisões, né? E eu faço uma contratação de um parente, eu estou tomando a decisão de ter um conflito de interesses, né? Então, isso é um problema que nós precisamos combater, né? Entre gestor e colaborador. Agora, nós precisamos tomar alguns cuidados, né, no nosso dia a dia. Surgiu perguntas para mim assim, tá, mas se for operador, mesmo nível de hierarquia, parentes, trabalhando na mesma unidade de negócio, por exemplo, na mesma praça de pedágio, é um conflito de interesse?
Não, não é um conflito de interesse, mas espera. Ainda nós precisamos tomar cuidado. Quando tem, qual que é a recomendação da equipe de compliance? Cada pessoa trabalha num turno diferente. Agora, nós precisamos refletir sobre as nossas ações e sobre o planejamento das nossas ações. Pessoal, quem na praça de pedágio é promovido a controlador de pedágio? Normalmente. Em 99% dos casos. É o operador, não é? Pessoal, quem é que cobre férias de controlador? O operador. Quem é que cobre licença, ausência, né, temporária ou não do controlador? É o operador. Então, por isso que nós precisamos tomar todos os cuidados. Recentemente, a gente até revisitou o nosso processo seletivo com o objetivo de pensar nisso, de mitigar a possibilidade de ter futuros conflitos de interesses. É importante a gente falar sobre isso. Por quê? Porque ainda que sejam dois operadores, por exemplo, pessoas do mesmo nível hierárquico, trabalhando junto, em algum momento aquela pessoa pode ser promovida. Ou aquela pessoa pode cobrir o controle naquele dia, por exemplo, e vai estar, ainda que momentaneamente, numa situação de liderança. Então, esses são os cuidados que nós precisamos ter. Só que antes da gente ter esses cuidados, é muito importante a gente recordar que o Código de Conduta Ética nos ensina e nos mostra muito claramente que nós precisamos sempre fazer a coisa certa, mesmo que ninguém está olhando, certo? Só que não basta eu fazer a coisa certa, eu preciso fazer a coisa certa e deixar uma evidência que ela está certa. Os contratadores, eles me escutam falar muito sobre isso, pessoal. Nós precisamos tomar cuidado com todas as nossas ações, não só tomando cuidado de cumprir os procedimentos, executar as tarefas de forma eficiente e corretamente, com transparência, mas deixar uma evidência aqui do que a gente está fazendo está certo. E assim, gente, em todas as atividades que a gente exerce. Só que no caso de conflito de interesse, principalmente. Por quê? Porque se eu tenho um conflito de interesse numa praça de pedágio, ou numa base operacional, ou numa unidade de negócio, se eu tenho um gestor, né, com um parente muito próximo ali como colaborador, o gestor não vai poder nem fazer a avaliação de desempenho daquela pessoa. Entende? Então, e se aconteceu no passado? E se aconteceu, o que que a gente faz? A gente reporta. Nós temos ferramentas hoje para isso, né? Nós temos o formulário de conflito de interesse que a gente renova todo ano e ele tem esse objetivo. Lá no formulário vocês se recordam que uma das perguntas é: você tem parente trabalhando na empresa? Você tem alguma empresa no seu nome que pode vir a ser um prestador de serviço para Arteris? Por quê? Porque se eu sou um funcionário da Arteris e tenho uma empresa no meu nome que presta serviço para o mesmo nicho de serviço da Arteris, que significa que eu posso levar vantagens. Então, é isso que a gente precisa combater, esse entendimento. Então, a revisão, né, do formulário de conflito de interesses, ele é mais do que necessário, ele é uma ferramenta de proteção para que a gente possa conhecer a normativa, executar ela com eficiência e deixar de forma clara a evidência que o que eu faço é certo. Né? Na verdade, ela é uma forma da gente se autoproteger. Tá claro até aqui, pessoal? Claro? Ficou claro, Sim. então, o que é um conflito de interesses? E quando é que eu posso ferir esse conflito de interesses, né? Então, assim, muito mais do que a gente falar sobre esse tema hoje, o convite para nós é sempre fazermos a reflexão em todas as nossas tomadas de decisão, né? Será que eu tomando essa decisão aqui, eu não estou ferindo nenhuma normativa? Eu posso fazer isso? Eu tenho dúvida, então eu vou procurar, né? Vou procurar a normativa, vou ler, vou me inteirar, ou vou procurar um agente de integridade, ou eu vou procurar o meu gestor, né? Na dúvida, é sempre pesquisar, sempre procurar entender como as coisas funcionam. Bom, pessoal? Algum comentário, alguma observação? Não? Então, tá bom. Então, para finalizar, eu quero mostrar para vocês aqui que nós temos ferramentas à nossa disposição, né?
Aqui no Conecta, pessoal, quando a gente entra aqui nesse ícone para você, nós temos vários documentos aqui, várias normativas, né? Deixa eu só mais uma vez aqui. Ó, então, aqui nós temos vários documentos e, entre eles, os documentos do Programa de Integridade. Acessando o documento, a pasta, né, do Sistema de Integridade, a gente vai ver que todos os documentos, inclusive as avaliações de risco de compliance, né, o Código de Conduta Ética. Aqui tem também a pastinha com todos os agentes de integridade do grupo todo. E temos as regras internas. Aqui dentro das regras internas, que vocês vão ver aí o Código de Conduta Ética, tem todas as normativas. Todas as normativas têm normativa anti-suborno, normativas para brindes, presentes e hospitalidades, prevenção de conflitos de interesses. É essa aqui, esse é o tema que a gente está conversando hoje. Na dúvida, lê. Então, a lição de casa aqui para todo mundo é acessar o Conecta e ler a normativa de conflito de interesses. Ela é bem curtinha, ela tem 7 páginas, contando aí com índice, capa. Então, é bem facinho de ler, mas tem requisitos aí, diretrizes muito importantes que a gente precisa conhecer no nosso dia a dia de trabalho. Tá? Então, fica aí a lição de casa para todos lerem a normativa, né? Observar as diretrizes e sempre refletir no ambiente de trabalho se eu estou realmente executando da forma certa. E na dúvida, antes de executar, vai lá e consulta a normativa. Combinado, pessoal? Certo? Então, tá bom. Se surgir dúvida, vocês sabem que aí, né? Do lote 1, P1, P2, P3, bases, balanças, consultam a mim, o Wendel, o Cristiano, o Edson. Aqui no lote 2, P4, P5, P6, bases, né? Consulta a Dulce, o Marcelo, o Alex, tá? Mas não fiquem na dúvida, né? Qualquer coisa, nos chamem. É muito importante que todos tenham o mesmo nível de informação. Legal, pessoal? Não esqueçam aí de assinar a lista de presença, das fotinhos aí para vocês mandarem para mim depois. Tá bom? Bom descanso a todos, pessoal que está saindo aí, boa sequência para quem está trabalhando. E se cuidem bem, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.